recebendo a visita da vereadora Clarissa Garotinho, líder da bancada do PMDB, 42.062 votos. Foi a quinta mais votada da cidade, a mais votada dentro do PMDB. E hoje eu queria conversar com você, Clarissa, sobre um assunto mais amplo e não só sobre a cidade do Rio de Janeiro. Para onde você acha que está indo a política do nosso estado? Quer dizer, essa administração Sérgio Cabral, por exemplo, qual é a sua avaliação? Até comparando com as administrações anteriores, o que você acha que está dando certo, o que não está? Qual é a sua avaliação? Apesar de eu ser suspeita para fazer essa avaliação, porque os governos anteriores eram os governos onde os meus pais estavam à frente da gestão, eu acho que foi um governo, foram governos que deixaram grandes marcas. Por exemplo, foi o governo que reabriu os estaleiros do nosso estado e reativou a indústria naval. Foi o governo que trouxe a Companhia Siderúrgica do Atlântico. Foi o governo que implementou uma rede de projetos sociais, com mais de 60 projetos sociais no nosso estado. Foi um governo que trabalhou pela capital, mas não só pela capital, mas trabalhou pelo interior, pela Baixada Fluminense, fazendo com que o estado do Rio pudesse ser um estado equilibrado. Você vê São Paulo, por exemplo. São Paulo é um estado forte porque o interior de São Paulo também é forte. E antes desses governos, a gente não tinha governos que olhavam muito para o interior. Tanto que no interior dizia que existiam governos que eram prefeitos. Na verdade, os governadores eram prefeitos da capital. E eu acho que foi uma gestão que deixou marcas importantes para o nosso estado. Eu não posso fazer essa mesma avaliação do atual governo. Não é um bom governo? Eu não digo que não é um bom governo, mas qual é a marca do governo Sérgio Cabral? Acabou todos os projetos sociais do governo do estado, não existe mais nenhum. E não existe também nenhum grande projeto. Existiram muitas ideias, muitas coisas que foram discutidas, mas o governo diz que é mais austero, que arrumou as contas, que da parte fazendária, financeira, foi um governo que tem tido boas relações e tem dito também que fez... Quando não se faz nada, pode usar isso como discurso, Mas o Tribunal de Contas aprovou as contas da governadora Rosinha com louvor. Foi uma das contas que foram mais bem aprovadas nos últimos anos. O governador Sérgio Cabral foi desleal com a família Garotinho? Olha, eu acho que a palavra deslealdade é uma palavra muito forte. Eu acho que quem tem que avaliar isso é ele. Mas vocês ficaram magoados, de certa forma. Entendiam que podiam estar juntos agora, de alguma maneira. Quer dizer, agregar a experiência dos dois governos atuais. Nós poderíamos estar juntos, até porque somos do mesmo partido e a Rosinha e o Garotinho apoiaram o Sérgio Cabral. Nós não estivemos juntos num primeiro momento por uma opção dele. E num segundo momento não estivemos juntos porque também não havia por que estar. Porque ele começou numa política de acabar com todos os projetos que haviam sendo implementados. A aproximação com o presidente Lula, por exemplo, foi bem vista ou mal vista por vocês? Não, com relação a isso nunca houve nenhum problema. Porque se o Lula tinha um problema pessoal com o Garotinho, porque ele queria ser candidato a presidente, eu acho que essa é uma briga que o Sérgio Cabral realmente não tinha que comprar. Porque é uma questão institucional. Na verdade, o Garotinho nunca brigou com o Lula, ele só tinha o desejo de ser candidato a presidente. E por isso, o governo federal perseguiu o governo da Rosinha para não alavancar o projeto e o sonho dele. Então, a maior discordância é o fato do governador Sérgio Cabral ter, de certa forma, alterado políticas sociais que tanto Rosinha como o Garotinho desenvolveram. Não só alterado, ele acabou com os projetos sociais. Você vê, por exemplo, projetos sociais como a farmácia popular. A farmácia popular hoje você chega lá e não encontra os medicamentos, você não encontra. E ele fez isso deliberadamente na sua avaliação? Olha, se foi deliberadamente ou se foi por falta de gestão, de competência, eu não sei dizer. Mas eu sei dizer que de fato não funciona. Mas depois que por exemplo, a comida do restaurante popular, a qualidade caiu muito. E projetos importantes como, por exemplo, a delegacia legal, a modernização das delegacias do nosso estado. Prosseguiu, não prosseguiu? Prosseguiu, mas até hoje qual foi a nova delegacia legal inaugurada? Então você vê assim, é um governo que não tem marca. A marca do governo Sérgio Cabral é a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que na verdade nada mais é do que um posto de saúde reformado, melhorado, que é papel, na verdade, da prefeitura. Então, se você fosse professora, vereadora Clarissa Garotinho, não daria 10 para o governador Sérgio Cabral, é a sua administração nesse momento. Não daria. Não é um bom governo, por conta até desses aspectos. Eu acho que é um governo... me diz você, qual foi o grande projeto do governo Sérgio Cabral? O governador diz que a área de saúde, por exemplo, houve uma mudança e que a área de segurança houve um enfrentamento maior, por exemplo. Houve um enfrentamento maior? Qual é a sua avaliação? Eu não acho que houve um enfrentamento maior. Todo dia a gente vê a questão das milícias ampliando a sua área de atuação. Então falhou também na área de segurança? Eu acho que está falhando. Todo governo todo governo tem que deixar marcas. Eu citei diversas conquistas do governo anterior, mas eu não sei te dizer qual é a conquista desse governo. Eu acho que a grande obra desse governo é o PAC.
que não saiu ainda, né, e que vai ter mas que é uma obra do governo federal, não é do Estado. Agora, Clarissa, há constrangimento da sua parte? Eu estou vendo de uma maneira tão franca você dizendo o que pensa, e eu acho muito bom. Acho muito bom que as pessoas digam o que estão pensando. Mas há algum constrangimento? Você é do PMDB, quer dizer, do partido do governador, é líder do PMDB, portanto, vai lidar, como já disse até em entrevista aqui, a mim próprio, que a relação hoje é boa com o Eduardo Paes, é construtiva no sentido de trabalhar em benefício da cidade, mas você é do mesmo partido. É verdade. Quer dizer, não cria um embaraço, o governador não chamou você para conversar, por exemplo, afinal de contas é uma vereadora com 42.062 votos. Não, nunca chamou, inclusive eu apoiei a candidatura do Sérgio Cabral, estive com ele durante todo o primeiro turno das eleições, acompanhando diariamente as atividades, a agenda. Pedi a ele que mantivesse os projetos voltados para a juventude, que nós tínhamos muitos aqui no Estado. Ele fez um compromisso e acabou a eleição, acabou com todos os projetos também. Embaraço tem, é muito ruim, né? Porque eu acho que um partido ele deve caminhar junto. Ele deve seguir não pelas pessoas, né? Ele deve seguir pelas ideias. Mas isso é uma crise, infelizmente, que não é só do PMDB do Rio de Janeiro, isso é uma crise do PMDB nacional. O PMDB é uma frente. O PMDB, num estado, é oposição ao governo federal, em outro estado ele é governo. Dentro de outros estados você tem lideranças que pensam completamente diferentes. Aqui no Rio você tem o PMDB das ideias do Garotinho, você tem o PMDB das ideias do Cabral, você tem o PMDB das ideias do Eduardo Paes, você tem o PMDB, você tem vários PMDBs. O presidente da Assembleia, Pisciani, por exemplo, Jorge Sim. Pisciani, foi correto com o governador Garotinho, com a governadora Rosinha? Ele apoia hoje o Sérgio Cabral? Não só com a gente, mas com o Sérgio Cabral também. Ele, enfim, é um político que sempre busca o melhor para o PMDB. Né? Ele acho que é o mais antigo ali do PMDB, inclusive. Né? Então ele está sempre trabalhando em favor do partido. E deve ser o presidente do PMDB aqui na cidade do Rio de Janeiro. E na próxima eleição para o governo do Estado, se o governador Sérgio Cabral quiser se reeleger, quiser oferecer o seu nome, né, como candidato à reeleição, Antônio Garotinho, por exemplo, ou mesmo a Rosinha, quem sabe, podem vir aí para disputar ou não? O que você acha? Olha, pelo mesmo partido é difícil, né? Porque só tem vaga para um. Mas... Não, disputar internamente, indicação ou não. Você acha que a intenção da família é voltar a disputar o governo do Estado? Bom, a eleição é só ano que vem, né? Eu acho que a gente tem até o meado desse ano para tomar essa decisão. Então não está descartada essa hipótese? Não está descartada, mas também não é nada que seja tão firme. Tá certo. Eu quero agradecer a Clarissa Garotinho. Nós fizemos aqui no portal SRZD 2 entrevistas. Essa mais voltada aqui por relação ao governo do Estado, a visão da vereadora, e fizemos uma outra voltada para os assuntos da cidade, para não parecer também que a vereadora está deixando de discutir os assuntos da cidade. Não, ela está apenas respondendo perguntas provocadas por mim aqui. E as 2 entrevistas vão ser oferecidas para o leitor poder, enfim, entender um pouco mais como é que pensa a vereadora, e assim faremos com outras pessoas também da própria Câmara de Vereadores. E obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Sidney.